Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, né? Sejam muito bem-vindos, meus amigos do nosso querido programa do Spotify. Hoje é diferente, né? Hoje é sexta-feira, quando estamos gravando esse vídeo. E na sexta-feira, é o Evangelho no Lar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aos amigos, né? Deixe seu coraçãozinho, deixe seu emoji, deixe sua mensagem. Aqueles que têm entes queridos que já partiram, deixam o nomezinho na mensagem, que nós sempre oramos e nessas orações sempre vai a esses irmãos. E todos os vídeos, na verdade, todos os vídeos que você escrever o nome do seu ente querido, que já partiu, que já não se encontra entre nós fisicamente, né? Deixe seu nome, deixe o nome, que a espiritualidade, Deus, se encarrega de levar enquanto a gente grava os vídeos, enquanto a gente faz os vídeos, enquanto a gente está falando, e após as nossas orações, é fatal. E no off, no particular, eu incluo esses seus irmãos, suas irmãs, seu paizinho, sua avózinha. Porque esse é um dever de todo cristão, de todo evangélico, de todo católico, de todo espírita. Orar não só por si, orar não só pela aquela família, aquele núcleo que nós amamos, mas orar pela comunidade, orar pelos nossos irmãos e orar pelos que já não se encontram entre nós. Bom, feitas as apresentações, né? Chegando às 19 horas, né? Mais conhecido como 7 da noite, que é o horário que nós combinamos de fazer o nosso estudo, né? O nosso evangelho no lar, quer dizer. E então, como é que vai acontecer? Antes de iniciar mesmo. Eu vou fazer diferente. É um texto, né? Eu vou ler, aí vou dar uma paradinha. Eu não vou ler todo ele antes, né? Eu vou ler um parágrafo, aí vou dar uma paradinha, vou comentar alguma coisa, aí depois leio outro parágrafo, vou comentar alguma coisa, aí leio outro parágrafo, vou comentar alguma coisa. Assim fica grande, mas não fica tão grande, né? Porque se eu ler todo ele direto, só aí vai dar uns 15 minutos, né? Eu acho. Aí depois mais, então dá 2 horas, então, para diminuir, né? Então, vai ser um estudo ao vivo, em tempo real, com vocês. Então, bora lá? Feitas as apresentações. 19 horas, bem certinho. Pai, Jesus, meu anjo, mentor, mentora, a equipe espiritual que nos acompanha, que nos orienta, que nos inspira e que nos protege no dia a dia. Peço a permissão de Deus, de Jesus e desses irmãos, que esses irmãos venham auxiliar, nos inspirar, cooperar, para podermos estudarmos, lermos e podermos assimilar com maior fidelidade os ensinamentos, as orientações de Deus, de Jesus e dos mentores e mentoras, nossos irmãos e irmãs na luz. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso Evangelho no lar. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será, e com a colaboração dos amigos, das amigas e dos irmãos e irmãs que estão ao vivo e estarão nas gravações e nos cortes, possamos entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com nossos anjos, nossos padrinhos, nossas madrinhas espirituais.
Que assim seja, assim será. E bora pro estudo. Bora pra leitura? Tá. Os últimos serão os primeiros. Então começa assim. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho que lhe faltava. Bom, nessa primeira, deixa eu marcar aqui, nessa primeira estrofe, primeiro parágrafo, o que estão falando aqui? Do trabalhador da última hora, aquela, trabalhador da última hora, trabalhador da vinha, que foram chamados. E esses foram os últimos. Foram os últimos. E o que diferenciou eles, que eles receberam naquela, o mesmo combinado, a mesma moeda, o mesmo salário, o mesmo valor, do que aqueles outros que trabalharam desde de manhã. Trabalharam de manhã, enfrentaram o sol do meio-dia, foram até às 6, 7 horas da tarde, E aí esses que chegaram às 3 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora, 2, receberam o mesmo salário. Uns vão dizer que Deus estava errado. Só que não, gente. Qual o diferencial deles? Eles foram chamados à última hora para trabalhar, mas eles estavam preparados. Eles só não tinham trabalho, mas eles estavam preparados. Eles tinham as ferramentas necessárias. Tá, Eduardo, o que isso tem a ver com nós, com o ensinamento? Tem a ver que você, minha amiga, você, meu amigo, nós, todos os continentes, todos os lugares, somos os trabalhadores, as trabalhadoras da última hora. Os trabalhadores, as trabalhadoras da vinha de Jesus, da seara de Jesus. E somos os últimos, a última geração dos que estão acordados, que estão vivos, nessa carne, para trabalhar, convidados para trabalhar. Aí a questão que fica é: você tem as ferramentas necessárias? Você está preparado, preparada para quando o telefone de Jesus, o seu telefone, quando Jesus ligar para você? Ou quando Jesus bater na porta ali, buzinar o carro, precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando que você trabalhe para ele, porque é mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus veio, há 2030 anos atrás, anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho redivivo, que são as passagens dele, as mensagens, os ensinamentos, ali ele já estava convidando nós para trabalhar. Ali ele já estava dando o trabalho, dando o serviço, dando aquela tarefa para nós. E aí você se pergunta, e eu me pergunto, e nós nos perguntamos, mas como que eu vou saber
que eu tenha a ferramenta necessária para ser um trabalhador, uma trabalhadora de Jesus, quando Jesus me convidar. Eu sempre gosto de comparar com qualquer tipo de profissão, terreno. Qualquer tipo de profissão, se nós ficarmos parados no tempo, né? Não querer, não querer se reciclar, não querer aprender novas técnicas, novos conceitos de como se faz, de como se produz, não querer pensar, idealizar uma nova forma, uma nova estratégia de como fazer o mesmo serviço, mas de um jeito diferente, de um jeito que renda, do jeito que apareça o trabalho, ou seja, está sempre se reciclando, sempre estudando, sempre fazendo cursos, né? Cursos e mais cursos. Se nós não fizermos isso, a gente fica parado no tempo. E aí quando o patrão, o gerente, o supervisor vem chamar a gente para trabalhar, nós não estamos preparados, porque a gente não ficou se preparando. A gente deixou lá para quando o fulano vir buscar aqui para ir lá trabalhar na obra, lá eu vou. Não. Mesmo que a gente não tenha certeza de que Jesus está chamando nós, que Jesus quer o nosso apoio, quer que nós trabalhamos com Ele, mesmo que a gente não tenha certeza, mas nós temos que estar sempre focado no Evangelho, focado na Bíblia, focado nos ensinamentos de Jesus e procurando ter no nosso coração, porque a qualquer momento, e é verdade isso aí, é verdade, né? Olha aí, eu não esperava. Mas é que eu sempre me cuidei, mas eu não esperava que seria nessa vida ainda. Mas a qualquer momento tem algum sonho, alguma visão, alguma orientação de alguém, Jesus vai te convidar para trabalhar. Se já não convidou. E aí? Você está preparado? Você está preparado? Porque nós temos que estar sempre assim. É a mesma coisa quando os irmãos falam do Apocalipse, né? Do arrebatamento. Mas você está preparado? Você está preparado? Se acontecer mesmo? Porque a gente sempre fala, né? A gente, pelo menos, sempre sonha, deseja, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Jesus... Aí, às vezes, Eduardo, às vezes eu fico pensando. Tá, eu falo, eu quero, seria bom. Mas se Jesus aparecesse hoje, será que a minha conduta, né? Minha conduta, minhas características, minha personalidade, minhas virtudes, o que eu faço, será que eu seria arrebatado? Ou será que Jesus nem olhar para minha cara e dizer, falta muito para ti aí. Então nós temos que estar sempre preparados, sempre achar que, aqueles que acreditam em Apocalipse, e arrebatamento, sempre achar que, acho que hoje é o arrebatamento. Acho que quando a gente acordar de manhã, né, para ir trabalhar, ou coisa assim, para viver, pensar. E se hoje fosse o arrebatamento para quem acredita? Ou, no nosso caso espírita, e se hoje Deus resolve me chamar de volta? Quer morrer, né, gente? É desencarnar. Ninguém tá livre. Aí pra dar um infarto, tá aqui gravando pra você, dá um infarto e já era. Ou sai ali, dá um acidente, já era. Né? Parece uma gripe, uma doença aí, já era. Então, ninguém tá livre de ir embora. E aí? Aí nós espíritas sempre tem que pensar assim. E o ideal é você. E se for embora hoje? Será? Para que lado eu tô mais propenso a ir? Para o umbral, que seria o inferno, né? Lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de pagar os pecados, e papapá, papapá. Ou ir para uma colônia lá que meus avós já prepararam, né? Meus ancestrais. Com certeza eles têm uma casinha lá, né? Humilde, mas tem. É.
São 4 gerações de religiosos. Então, não é possível que não tenha uma casinha lá para me esperar, né? Pelo amor de Deus. Se não tem, pelo amor de Deus, agilize. Né? E aí, vou morar com eles, numa colônia espiritual, ou no céu, para outras igrejas, no paraíso, ou vou mais pro Brau? Confesso que estou mais pro Brau, mais pro inferno, do que pro paraíso, pro céu, para a colônia espiritual. Por que isso? Porque no dia a dia a gente não é 100% bom, religioso, como deveria ser. Não é? Quem diz é mentira. Que em algum momento a gente vai falar um pouquinho mais forte. Em algum momento a gente vai, né, fazer algo que não é tão agradável a Deus. E é normal, gente. Não fiquem encucados com isso. É normal. Nós somos seres humanos. Nós estamos na carne justamente para viver todas essas emoções que só a carne pode nos proporcionar. Lá na erraticidade, quando nós estamos lá, todo mundo, todos vocês, a gente aprende, a gente lê, a gente ouve palestra, tudo que tem aqui, a gente aprende. Só que vivenciar mesmo, saber se nós estamos preparados, se o nosso coraçãozinho aguenta, se nós sabemos controlar nossos ciúmes, nossa raiva, nosso sentimento de inveja, de competição, tudo os sentimentos que tem no nosso corpo e em nós, só aqui, só na matéria. Então é normal oscilarmos, né? A gente levanta bem, aí depois dá uma briguinha, uma discussãozinha aqui, aí volta a ficar bem, volta a rezar, aí volta, aí vai lá na frente ali, deixa de fazer o correto, deslize. Então, é normal. Só que nós temos que estar sempre com a ferramenta preparada para trabalhar para Jesus, quando Jesus chamar. E como é que é essa ferramenta? É a fé. É eu seguir as orientações daquilo que eu acredito. E aí é com você, né? Evangélico, católico, espírita, budista, candomblé, seguir aquilo que você. Porque não adianta eu me dizer que eu confio, eu acredito, de tal religião, de tal doutrina, né? Mas se nem aqui eu confio, aqui eu gosto, aqui eu me sintonizo, eu não sigo as diretrizes, não adianta nada. Nós temos que estar com as ferramentas afiadas para entregarmos o serviço, entregarmos o bom serviço para Deus, para Jesus. E a ferramenta só fica afiada se nós estivermos afiados com a nossa fé, estivermos concisos com a fé, com Jesus e com as orientações da espiritualidade. E eu só tenho isso estudando, vendo palestra, ouvindo vídeo, podcast, coisa, indo nas igrejas, indo no centro espírita, mas eu tenho que vivenciar, eu tenho que dar um jeito de tirando as más tendências, deixando tudo para trás, porque assim que Jesus ligar, assim que Jesus aparecer em um sonho, né? Assim que Jesus bater na porta, assim que Jesus buzinar o carrinho dele, e aí, meu irmão, e aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, quer trabalhar para mim? Sei que tá tarde já, a terra já tá mudando, já falta pouco, mas quer trabalhar? É, mas eu não estudei, eu ainda tenho muito pecado, eu ainda cometo muitas coisas, muita injustiça. Aí Jesus vai dizer, que pena, meu irmão. Você teve mais de 2.000 anos para estudar, para ler, para trabalhar, para botar em prática. Né? Já que você está sem ferramenta, eu vou pro vizinho ali, então. Fulano. E aí você vai olhar fulano entrando no carro de Jesus, ou no ônibus, né, na van de Jesus. E você não se vai te dar um arrependimento.
Então, para não passar por esse sentimento de arrependimento, vamos dar um pouquinho da nossa vida para Jesus, para Deus. Não precisa ser uma hora que nem eu faço aqui, eu faço porque eu gosto, porque eu amo, é um prazer e eu nasci para isso, é missão, né? Eu reencarnei planejando, foi tudo planejado, eu nasci para isso. Mas 5 minutinhos por dia com Jesus, ou o que vocês já fazem, né? Vocês que estão nos assistindo, já estão se preparando. Porque mesmo que vocês no começo ainda não mudem muita coisa, mas lá no inconsciente de vocês, só de estar nos assistindo, só de estar nos ouvindo, já mudou muita coisa. Já teve um esclarecimento muito enorme. Então, vocês estão afiando a ferramenta, né? Estão amolando as facas, né? Para os frigoríficos. Estão amolando as facas. Vocês estão amolando. Então, vocês estão quase prontos para quando Jesus chama. E na verdade, Jesus está chamando, né? Mas a história aqui, né? Que sempre tem os irmãos que vão dizer, não, mas nós vimos, né? Não, mas nós vimos antes, nós não sei o quê. Sim, mas agora é que o trabalho vai aparecer. Agora é o que nós fizermos, o que nós deixarmos de legado para nossa família, para nossa esposa, para nosso marido, para nossa filho, neto, ou para a comunidade, ou para o geral, né? Mas às vezes é deixar o legado só para a família ali já tá bom demais. Sabe? Ser um exemplo só para o núcleo da família ali já tá bom demais. Não precisa querer ser grande. Mas essa é a nossa missão. Que nós somos os trabalhadores da última. Nós, todo mundo, todos vocês. Todos vocês. Porque a nossa geração, que temos 30 anos para cima, é a nossa obrigação estarmos cientes que nós somos os trabalhadores da última hora. E então nós estamos aqui trabalhando. Aí, eu sou um funcionário de Jesus ocioso, aquele malandrão que só desvia do trabalho, ou eu estou me esforçando? Com erro, com falha. Mas estou ali, indo todo dia, orando, rezando. Isso é vocês também, gente. Orando, rezando, indo na igreja, indo domingo nos católicos lá no padre, indo quartas e sábados, ou o dia que tem a sessão da doutrina espírita. Mas eu estou botando em prática. Eu que eu digo no geral, né, gente? Quem me conhece sabe desde criança, eu fui preparado para falar no geral. As pessoas até estranham, mas eu digo, não, é no geral, gente. Nunca eu, quando eu digo a pessoa, eu estou falando no geral. Então, esteja preparado para poder receber o mesmo salário. E qual é o salário que Jesus vai estar pagando? É bem-estar, é tranquilidade, é saber enfrentar as dificuldades da vida, os tropeços, né, as pedras do caminho, mas sem desespero, sem agonia, porque sabe que quem está contigo tem um plano maior para você. E os planos de Deus, de Jesus, pode tardar, pode demorar um pouquinho, porque não é o nosso relógio, né? Mas não falha. E eu sei disso. Na pele. Os planos de Deus, de Jesus não falham. A gente que não entende, e a gente quer atalhos, aí comete erros, e aí se judia, sofre e chora, né? Aí depois te volta lá pro caminho, e aí vê que, pô, se eu tivesse deixado Deus agir desde o início, teria evitado muito sofrimento, né? Então esse é o primeiro stop. Então eles estavam preparados. Só não tinha trabalho, né? Não sabia que ia ser chamado. Mas eles tinham a intuição. Não, vou preparar, vou afiar minha ferramenta, vou levantar certinho, que era o caso aqui, né? Ir lá pra praça, lá, esperar os patrões chamar. Havia, né? Os trabalhadores havia. Mas nós, como não é ir para um lugar físico esperar, é estar assim, né? E alerta, e vigia, né? Vigiar e orar. Estar em alerta. E se Jesus me chamar?
E se Jesus já me chamou? Porque o patrão é Deus, é Jesus. Se me chamar. Será que eu estou preparado? Então eu vou começar a ler, vou começar a estudar, vou começar a ir na igreja, vou começar no centro espírita. Mas não só isso. Eu vou começar a cuidar dessa ferramenta, que é o coração. Eu vou começar a limpar ela. Né? Eu vou limar ela. Eu vou dar fio nela. E como é que eu faço isso? É distribuindo amor, é distribuindo empatia, é entendendo o que é o Evangelho. E a gente só vai entender o que é o Evangelho não pela voz de terceiros, não pela boca de terceiros. Quando nós mesmos, abrimos a Bíblia, abrimos o Evangelho, abrimos as passagens de Jesus. E nós adentramos. Aí, Jesus toca o nosso coração. E quando Jesus toca o nosso coração, gente, não adianta o que A falar, o que B falar, o que não. Jesus. E aí, quando nós temos isso, empatia, amor, entendemos o Evangelho, que o Evangelho é amor, não pode ser contrário disso, nós estamos preparados. Nós estamos com nós aqui, vocês, porque vocês acompanham, vocês estudam, vocês têm paciência, já está diferente dos outros. Então, nós já estamos com o celular ligado aqui e tal, só esperando. A gente está aqui, ó, olhando. Ah, mas o Jesus não vai ligar? Jesus, poxa vida, faz 20 anos que eu estou abdicando de um monte de coisa da vida mundana, material. Jesus não vai ligar, Jesus não vai ligar, esse telefone não toca. Calma, daqui a pouco vai tocar. Quando o seu coraçãozinho disser que tá na hora de largar os vícios, tá na hora de parar de beber, tá na hora de parar de trair, né? Ser muito dado para qualquer homem, qualquer mulher, cuidar da sua energia, cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, que é assim que a gente cuida da nossa energia, quando a gente respeita, né, quem está com nós ou quem vai estar com nós, porque a qualquer momento o papai pode chamar, a qualquer momento Jesus pode chamar, e ele vai querer explicação. Por que não realizamos nosso trabalho? Por que a gente combinou uma coisa com ele e ao nascermos aqui a gente esqueceu totalmente? Mesmo que o nosso íntimo, o íntimo de vocês, fica falando, não, mas eu não estou aqui só a passeio. Porque eu amo Deus, eu amo Jesus, eu gosto de fazer o bem. É um sinal, tem algum sinal aí. É Deus, é Jesus. Você fez um contrato. Você fez um contrato para ajudar a Terra. Para a Terra evoluir mais rápido. Porque daí você dando exemplo, vocês dando exemplo, vocês mostrando que não importa se tem faculdade, se não tem, se são ricos, se não são, o que importa é o coração de vocês. Vocês mostrando para o núcleo familiar, mostrando para o núcleo empresarial, mostrando para o núcleo do bairro, da vizinhança, da cidade, da comunidade, do Brasil, do mundo, sei lá. Mas você, a sua essência, mostrando que você confia em Deus, que você confia em Jesus e você procura fazer as práticas, né, de Deus, Jesus, você está trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus. E quem trabalha para Jesus tem o melhor pagamento. Ainda que você perceba. Porque quer melhor pagamento do que ter saúde, paz para trabalhar, em todos os sentidos, seja trabalhar normal, né, empresarial, material, ou trabalhar para Deus, para Jesus, em paz, em harmonia, nada te perturba, nada te tira do eixo, é Deus que te dá força, é Jesus que te dá força, é o salário dele. O salário dele é proteção, o salário dele é cuidado, o salário dele é amparo, é trazer para perto de você,
para a sua vida, para o seu convívio, trabalhadores da seara de Jesus, iguais a você. Às vezes ainda não sabe. Às vezes ainda estão. Não sabem que assinaram um contrato, não sabem que foram contratados. Não sabem que estão trabalhando para Jesus. Frequenta lá a empresa, frequenta o lugar, olha, ajuda, mas não sabe que está trabalhando. Então, o nosso dever, que sabemos, é avisar. Ó, meu amigo, você passou no contrato de experiência de 3 meses, que às vezes é 30 anos. Né? Você já passou. Agora é hora de arremangar as mãos. Bem-vinda, meu companheiro, minha companheira, bem-vinda à nossa equipe. Você também é uma trabalhadora da luz. Você também está distribuindo amor para sua família, para os núcleos sociais. Cada um de nós, de vocês, é um pontinho de luz que Jesus, que Deus colocou na Terra, em todos os lugares, para que reverbere, ensine o correto, para que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens possam replicar, triplicar para as futuras gerações. E aí daqui 20 anos, daqui 30 anos, na terceira, segunda geração, já é bem diferente do que eu e você encontramos, né? Nós que temos 40, 50 anos. Nós encontramos um mundo bem complicado, né? Nos anos 70, anos 80. É ou não é? Tudo era mais difícil. Até a alimentação era mais difícil. Trabalho, renda. Tudo era mais complicado. E a nossa geração, ela mudou muita coisa. Trouxemos tecnologia, trouxemos mais direitos, né? Lutamos por mais direitos, libertamos vários povos, né? Acabamos com o Muro de Berlim, né? A separação da Alemanha, unimos, né? Unificamos, acabamos com a União Soviética, né? A nossa geração, gente, nossa geração é muito valor. Nós temos que ter muito valor, nós temos que ter muito orgulho. Nós participamos da nova Constituição do Brasil, do direito ao retorno de votos, né? Porque daí votamos no primeiro presidente, Fernando Henrique Cardoso. O Sarney lá, porque ele, né? Mas depois o Itamar Franco, que assim foi, né? Collor, Itamar, 89. 88, 89, Constituição de 88. A nossa geração, no geral. Então, a nossa geração está trabalhando e muito mudando o mundo, modificando, fazendo a nossa. Mas nós ainda não, o serviço ainda não terminou. O serviço está apenas começando. Libertamos vários povos das ditaduras, acabamos com as ditaduras, trouxemos a Constituição, direito ao voto de novo, né? Elegemos presidente em 89, né? Direta já, nós participamos, nós estávamos ali olhando, nós estávamos torcendo, nós estávamos comentando com nossos avós, com nossos pais, né? Então, olha, nós mudamos o mundo, fizemos bastante coisa, mas ainda falta a parte da fé, falta a parte moral, e a gente só vai conseguir plantando uma sementinha um por um. É que nem plantar grama, mas só que em vez de plantar a seiva, o quadrado lá, não, a gente vai pegar a mudinha um por um. E é o que nós estamos fazendo lá, vocês, todo mundo. A nossa geração dos quarentões, que tem 50, 40, 50 anos. É desde que a gente nasceu. Então, tenha orgulho. Não fique desesperado. Ah, mas eu não fiz nada. Fiz. Você faz parte dessa geração. Só que agora, nós já mudamos. Nós trouxemos tecnologia, né? Trouxemos internet, trouxemos tudo que vocês têm aí. Carro elétrico, tudo. Mas agora falta a parte
que nós também viemos incumbido de acelerar o crescimento do ser humano aqui, que é da Terra, né? Que é a parte moral, que é a parte voltar para Deus, voltar a falar com Deus, voltar a conversar com Deus, voltar a ter amizade com Jesus. Porque a gente tem amizade com qualquer pessoa, né? A gente conta da nossa vida particular para qualquer pessoa. As brigas, os desentendimentos que estão acontecendo dentro do nosso lar, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos. Nossas angústias, nossas tristezas. Mas agora para quem a gente deveria contar mesmo? Quem a gente deveria desabafar? Quem a gente deveria... Amigo, gente, amigo, Jesus. Esse é um amigo fiel, esse nunca vai te trair, esse nunca vai te deixar. Ele está sempre disposto a te ouvir. Ele é diferente dos nossos amigos atuais que ficam no celular aqui enquanto você está falando. Aí ele presta atenção muito. Não, Jesus vai largar o celular. Não. Espera aí. Vai fechar o livrinho aqui. Pode conversar, Eduardo. Fala. Desabafa, meu irmão. Desabafa que teu irmão está aqui. Jesus, minha vida tá um inferno. Jesus. Não, essa palavra não é aqui, não. Fala isso aí. Já corta, né? Minha vida tá um inferno. O que, rapaz? Aí Jesus vai. Meu irmão, eu deixei os ensinamentos. Você não lembra? Então eu vou te lembrar. Aí você vai lá, lê as parábolas, lê os estudos. E você se acorda. Ai, é mesmo. E começa com Deus. Ore mais. Reze mais. Desabafe mais com Deus, com Jesus. Aí muitos dizem, não, mas eu não tenho tempo para ir na igreja, porque né, muitos são ensinados que só pode falar com Jesus dentro da igreja, dentro do templo religioso, ou dentro da casa espírita. Dá para falar? Dá. Mas para falar com Jesus, falar com Deus, falar com o seu mentor, com a sua mentora, com o seu anjo de guarda, acreditando ou não, em qualquer lugar, em qualquer momento. Até mesmo no banheiro. Acho que bota a roupinha ali, né? Respeito é bom. Bota a roupinha ali e fala. Mas eu vou pensar que alguém vai me escutar e pensar que eu sou louco. Mas então não verbaliza? Ó, usa o pensamento, meu irmão, minha irmã. Porque eu vou te dizer uma coisa. Vou te dar um spoiler. Jesus lê teu pensamento. Deus lê teu pensamento. Ouve teu pensamento. Nossos mentores, nossos anjos de guarda, os espíritos da luz, ouvem o nosso pensamento, leem o nosso pensamento. Por isso que eles nos conhecem, por isso que eles sabem nos orientar, nos aconselhar, nos dar uma palavra amiga, porque eles conhecem o nosso íntimo, ainda que a gente faça uma pose. Então, se você tem medo que alguém vai escutar a sua voz, vergonha, porque vão rir, louco no banheiro falando só. Não, faça igual o Eduardo. Eu rezo todo dia antes de começar a trabalhar. O pessoal deve se perguntar, mas por que ele troca de roupa e vai direto no banheiro? Todo dia. Eu vou lá proteger toda a fábrica e ninguém sabe. Eu vou lá proteger todos os colegas que trabalham diretamente e os colegas que trabalham indiretamente. E os terceirizados. E ninguém sabe. Por quê? Porque é em pensamento. A gente faz oração em pensamento. Porque a gente sabe que Jesus está ouvindo. Deus está ouvindo. Nossos mentores estão ouvindo, estão lendo. Então, se você tem vergonha de falar, de falar e rezar em voz alta, normal, assim, no tom de conversa, eu acho que sou louco. Fale em pensamento. Você nunca conversou em pensamento? Todo mundo já conversou em pensamento. Quer só pensar. É a mesma coisa. Mas crie o hábito de falar com Deus. Crie o hábito de deixar o contato com Deus, com Jesus, porque quando ele chamar para trabalhar, ele vai olhar. Deixa eu ver. Eu estou precisando de gente para trabalhar, mas não sei. Aí ele vai, deixa eu perguntar aqui o que. Se você mantém contato com ele,
né? Se você reza, se você ora, se você pratica o bem, você está mantendo contato com Jesus. Aí Jesus vai olhar nos arquivos. Ah, tem esse aqui, ó, tem essa aqui, essa irmãzinha. Vamos lá ver, vamos lá chamar fulana. Aí vai aparecer, parece sonho, parece pensamento, intuição. Quando você tem uma intuição para ajudar alguém, uma intuição para acolher alguém, uma intuição, pode ter certeza que é Jesus. Jesus já te dando o trabalho, te dando a tarefa. É que nem o supervisor, o líder, leva líder. Ó, hoje você vai para aqui, aí esse setor você cuida. Aí amanhã você cuida do outro setor. Quando nós temos intuição para fazer o bem, para acolher alguém, para mandar uma mensagem, para ligar, para esclarecer algo, né? É o próprio Jesus dizendo: ó, hoje sua tarefa é orientar aquele irmão, aquela irmã. Sua tarefa é ajudar aquele irmão, aquela irmã. Então, vamos seguir mais a nossa intuição? Vamos? Vamos aprender a nos conhecer, a nos ver. Porque ao aprender a nos conhecer, a nos ver, a gente aprende que a nossa intuição fala muito com nós. Que Deus, que Jesus, que os mentores falam direto com nós. Sempre que é um pensamento bom, o pensamento de acolher alguém, de fazer o bem, ó, papai está falando contigo, Jesus está falando contigo, o teu mentor está falando contigo. Quem você confiar, quem você gosta, né? O universo, mas é Jesus te chamando para trabalhar. Então, outra só. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se esses últimos trabalhadores tivessem dito: temos paciência, o repouso me é agradável. Então, quando a última hora chegar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, e quem pensa assim, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. E aí, qual trabalhador você é? Qual trabalhadora você é? O preguiçoso, a preguiçosa, o que só enrola, que diz que vai fazer, mas não faz, que diz que vai, esse ano vou estudar mais, vou falar mais com Jesus, e não vai, não fala, não vai na igreja, não vai no centro. Depois, quando eu me aposentar, há 10 anos atrás eu pensava isso. Quem me conhece sabe, eu falava isso. Não, quando eu me aposentar, porque agora tem que trabalhar, tem que conhecer as pessoas, tem que laborar e tal. Quando eu me aposentar, quando se aposentar, mas você sabe que vai se aposentar? Você sabe que vai estar viva lá? Olha, 2019, a pandemia, aquilo ali foi um alerta para a humanidade. Né? Foi um alerta. Não dá para adiar. Porque se eu adio, como diz aqui, ó, deixa para quando eu estiver aposentado, deixa eu tiver com 60 anos, 70 anos, aí eu vou lá, aí eu cuido, aí eu rezo, aí eu vou todos os dias, porque daí eu tenho tempo, né? Porque a qualquer momento, e na verdade todos os dias nós somos chamados para trabalhar para Deus, para Jesus. Na nossa vida, no nosso dia a dia, não precisa mudar nada. Nossa vida. Agora, se eu fico adiando, não, vou estudar depois, não, vou ler depois, não, vou ir na igreja depois, ano que vem, e vai enrolando, vai enrolando. Aí quando a gente é chamado, quando a gente desencarna, quando a gente morre, aí Deus, por que você não trabalhou para mim? Aí você vai dizer, e eu não tenho coragem, né, mas não, mas o senhor nunca me chamou, o senhor nunca me ligou, o senhor nunca mandou um e-mail para mim, que é assim que chama a gente para trabalhar, né? O senhor nunca mandou um colega, alguém me avisar que o senhor está precisando de gente para trabalhar? Aí Jesus vai fazer uma tela mental ali, aquele irmão lá que estava precisando de ajuda, você não ajudou. Quando um irmão meu, uma irmã te convidou para frequentar mais a casa espírita, para você trabalhar, para você palestrar, você adiou, né? Você preferiu
está na vida mundana, né? Nós não somos contra, senão o pai nem teria criado a terra. O pai não é contra a vida mundana, mas tem que saber equilibrar, e você não equilibrou, Eduardo. E a gente vai levando choque, vai apresentando as provas pra gente. Como é que eu vou dizer que não? Então, oportunidade para trabalhar para Jesus nós temos diariamente. Diariamente. E não é só no trabalho. É diariamente, gente. É com a esposa, é com o marido, é com os filhos, é com os netos. É com qualquer pessoa. Ou nós mesmos. Porque você vai me dizer, eu moro sozinho, eu moro sozinho. Sim. Então leia. Frequente. Veja uma palestra. Veja o áudio, veja o vídeo. Porque hoje é fácil, né? Porque você é um trabalhador, trabalhadora. Não esqueça disso. Não é só na terra. É trabalhador, trabalhadora mesmo. Né? 70% da humanidade que está encarnada não está à toa. Tem uma responsabilidade enorme em seus ombros. Só que não sabe. Tem intuição, mas não leva a sério. Mas aqueles 10% que levam a sério já estão fazendo uma diferença no mundo. Imagina se os 70% abrissem os olhos e descobrissem, né? Que assinaram um contrato de alma com Deus, com Jesus. Quiseram ter uma experiência na carne. Ver como é que é ser um humano, né? O corpo como passar por todas as dificuldades, as vicissitudes que pode derrubar nós, enquanto encarnados, né? As tentações, e mesmo assim triunfar, e mesmo assim ser fiel a Deus, a Jesus, e trabalhar, e deixar bons exemplos, que essa é a tarefa de todos vocês, todos nós, deixar bons exemplos. Se você conseguir deixar um bom exemplo para o seu filho, um bom exemplo para sua mulher, um bom exemplo para o seu esposo, já tá bom. Não precisa ser coisa grande. Não precisa ser coisa gigantesca, falar com 10, 20, 30, 100 milhões de pessoas. Não. Uma pessoa. Você impactar uma pessoa. Você mudar, trazer aquela pessoa verdadeiramente para Deus, para Deus, vai sem forçá-la. Trazê-la porque você deu o exemplo. Você se modificou. Você mostra o caminho, né, para chegar até Jesus. Mas não com a palavra, não só com a voz, não só com os títulos, não, a vivência, a experiência. Porque se eu olho para aquele irmão, mas se aquele irmão conseguiu, eu consigo. E é verdade, ninguém é proibido. Consegue mesmo, é só ter força de vontade. Mas se aquela irmã passou por todas essas dores e hoje consegue sorrir, hoje consegue cantar, eu também consigo. Então, se você conseguir passar para o seu semelhante essa mensagem, parabéns. Você está cumprindo a sua missão. E todos nós temos missão. Basta nos conhecermos interiormente e você descobrirá qual é a sua missão. Né? Então, o que será, pois, daquele trabalhador que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia e cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, né? Falado mal de Deus, vertido o sangue de seus irmãos, ou seja, maldade, crueldade, né? Corrupção, falsidade, todas as coisas ruins, né? Fazendo o irmão chorar, né? Contra Deus, vestindo o sangue de seus irmãos, lançando a perturbação nas famílias, arruinando os homens confiantes, abusando da inocência, né? Que tiverem, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. O que será, pois, daquilo? O que vai acontecer com esse trabalhador aí que só faz o mal, só vive na materialidade, né? Mulherada, homens, e papapá, e promiscuidade, né? Abraça outro, beija outro, dá esperança para todo mundo, né? E não fica com ninguém. Só, né? Corrupção, falsidade, maldade, tortura, tudo de ruim, tudo fora da lei de Deus, né? O que vai acontecer com esse trabalhador?
Será que ele vai ter o mesmo salário que eu, que nós, que vocês? Não, né? Porque vocês estão se dedicando agora, vocês estão trabalhando, enquanto esses irmãos e irmãs estão aí na farra. Deixa eles felizes. Nem aponta dedo, nada, deixa eles felizes. E você tá ali, ó, suando, né? Mas saiba que papai tá vendo. Jesus está vendo. Teu mentor está vendo. E eles te dizem, não pare de trabalhar para Deus, para Jesus, porque você está vendo o seu irmão, sua irmã lá na vagabundagem, recebendo todos os méritos. Né? Recebendo a companhia das pessoas que você ama, e você fica de lado. Isso é, né, é normal na vida de quem é do bem, que é de Jesus. Né? Jesus ficava assim, né? Continue, porque os gozos terrenos é só na terra. É só naquele momento. O verdadeiro gozo, a verdadeira felicidade, você já vive na terra e você tem paz, você tem tranquilidade, só vai se aproximar de você pessoas que realmente são compatíveis e que te amam de verdade, sem interesse, né? Você não precisa fazer um jogo, você não precisa se diminuir. E quando essas pessoas verdadeiramente se aproximarem, ali será uma amizade verdadeira que durará além dessa vida. E aquelas ali que você vê, nem nessa vida mesmo, Dora. Por quê? Porque a pessoa é cruel, a pessoa não tem nada a ver com Deus. Como é que vai receber o mesmo salário? Como é que vai receber o mesmo reconhecimento de Deus? Como é que vai receber os mesmos benefícios? Não tem como. Não tem como. Né? Basta dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal meu tempo, né? Tomei-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Você vai pedir, mas não vai ganhar. Você vai ganhar um terço. O salário inteiro não, porque o outro se dedicou. O outro abriu mão da sombra, no caso, né? Para estar lá no sol a pico, né? Sol do meio-dia, da 1 hora da tarde. Né? Abriu mão de muitas coisas terrenas para estar ali, ó, estudando, lendo e trabalhando, né? Para poder fazer a colheita, no caso da vinha lá, né? Colheita das uvas, para entregar a tempo. Então teve que abrir mão de muita coisa. E aí o outro que não, que só foi lá na hora de receber, vai querer? Lógico que Deus não vai dar. Estou dizendo, não. Meu irmão, meu filho, minha filha trabalhou desde as 5 horas da manhã. Você só agora. Depois de feito muita besteira, você toma aqui uma migalha. Agora, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha vai ganhar o mundo, que é um mundo de regeneração. Então, você que é trabalhador, trabalhadora, você já está se preparando para a nova era, que já está, né? A nova era já está aí. Parece que as pessoas não percebem, mas a nova era já está aí. Então, você já está se preparando para poder voltar. Quem está trabalhando. Né? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste, né? Botaste fora o teu tempo. Esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Antes de nascer, a gente combina com Deus, com Jesus. É verdade, gente, é verdade. Vocês, todo mundo. Não, eu quero descer lá, eu quero reparar os meus erros, as minhas falhas, o que eu cometi na vida passada, na última. Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero que o Senhor me lembre tudo que eu aprendi sobre o Evangelho, tudo que eu aprendi sobre a Bíblia, da minha vivência. Aí eu disse, não, tudo bem. Então tá combinado. Combinado, onde é que eu assino? Quase isso. E tá, só que a gente desce, né? Leva o tapinha do médico, não sei se ainda é assim hoje, né? Leva o tapinha do médico, e aí a gente sente o cheirinho da vida mundana, né? E aí a tentação pega mais forte e vamos esquecendo. E aí quando a gente lembra
lá no finalzinho da vida, a gente quer que receber os benefícios. Às vezes não, né? No momento não, você tem o tempo para esquecer, porque você esqueceu o que você aprendeu e não sabe mais trabalhar na minha vida. Ou seja, porque lá na erraticidade, quando nós estamos desencarnados, a gente estuda. Tudo isso aqui que a gente faz, vocês, a gente estuda, a gente lê, a gente ouve palestras, a gente vai nas igrejas, a gente vai no centro, a gente estuda. Mas quando a gente desce, que é para pôr em prática, 99% de nós falhamos. E falhamos feio. Né? Eu até 6 anos atrás estava falhando pra caramba. Não tanto, mas estava. Né? E começa, ou seja, começa, pois, a aprender. E quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Ou seja, Deus não condena para sempre. Então, dá tempo ainda de trabalhar para Deus, para Jesus. Mesmo que tenha feito 50 anos de besteira na vida. Né? Cheio de vícios, cheio de negatividade. Mas se você quer, se você se dedica, se você entrega seu coração de verdade, você para, a partir de amanhã não vai fazer mais nada do que fazia de errado. Você para de verdade mesmo. E Jesus percebe, ele está aqui, ó. E eu te abrirei meu vasto campo e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então, trabalhar para Deus, para Jesus é toda hora do dia. Ah, não é só no trabalho. Ah, não é só em casa. Ah, não é só na rua. É 24 horas por dia. Se eu quero ser um homem de bem, eu tenho que tentar ser um homem de bem 24 horas por dia. Se eu quero ser uma mulher honesta, uma mulher íntegra, fiel, eu tenho que tentar ser íntegra e fiel nos mínimos detalhes. E é assim, esse é o trabalho. Bons religiosos, meus bens amados, meus bem amados, né, de sermos amados por ele. Vocês todos são obreiros, né, da última hora, são trabalhadores da última hora, ou seja, vocês todos aí, ó, evangélico, católico, espírita, candomblé, vocês todos são trabalhadores, trabalhadoras da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia, ou seja, quando anoitecer. Todos vocês vieram quando vocês foram chamados. Um foi chamado um pouco mais cedo, um foi chamado um pouco mais tarde, que é o despertar, né? Para a encarnação, ou seja, para nascer. Ou seja, tem uns que hoje estão, os que vieram mais cedo estão com 70, 80 anos de idade, né? Os que estão no meio do caminho com 30, 40 anos de idade. E os que foram chamados, né, recentemente estão com 10, 15, 20 anos. É isso que ele está dizendo. Um pouco mais tarde para a encarnação. Da qual carregamos os grilhões. Mas, desde muitos séculos e séculos, o Senhor, que é Deus, que é Jesus, vos chamou, né, para a sua vinha. Sei que tivesseis querido nela entrar. Eis o momento de recebermos o salário. Empregue bem essa hora que te resta. É o que nós falamos lá no começo. Empregue bem essa hora que te resta. E não duvides jamais que a nossa existência, a sua existência, tão longa que vos pareça, né? 50 anos, 60, 70, 80 anos de idade, né? Tão longa que te pareça, não é senão um momento, né? Um segundo bem fugidinho na imensidão dos tempos que formam para vocês a eternidade. Quem falou? Um amigo protetor, Constantino. Lá em Bordeaux, em 1863. Lá estamos estudando hoje. Então, temos ciente. Nós somos trabalhadores da última hora, nós, vocês, tudo. Tá? Os 8 bilhões que estão aí encarnados. Temos a responsabilidade, né, de mostrar Jesus para novas gerações, mas não só na palavra, não só no falar, não só oral, mas sim, e nem na escrita, né?
ou só nos áudios, no vídeo, não. Também mostrar Jesus no exemplo. E o exemplo, gente, a gente se dá sem precisar de alarme, sem precisar chegar no ambiente, eu sou de Jesus, né? Façam que nem eu. Eu chego no ambiente, qualquer ambiente, ninguém sabe. Mas se eu for honesto, ainda que ninguém veja, se eu for correto, ainda que ninguém veja naquele ambiente, eu mudo a atmosfera. Eu mudo o ambiente mesmo, invisível. E ao mudar o ambiente visível, já estou fazendo a minha tarefa, porque fica mais limpo, mais claro, para Jesus entrar lá, Deus entrar lá, naquele ambiente, refeitório, chegar ao trabalho, qualquer lugar, e aos poucos ir plantando semente. E você não fez nada, né? Você estava lá, mas você é honesta. Você é honesta. Você tem caráter. Você tem integridade. E isso fortalece a sua energia, a sua vibração. Então a sua simples presença modifica o ambiente. Tanto que as pessoas podem não te falar, as pessoas podem nunca te dizer. Eu digo porque é gostoso e a pessoa tem que saber mais. As pessoas, por orgulho, por vaidade, sei lá, não falam. Mas quando você não vai trabalhar, quando você não entra naquela casa do seu vizinho, sabe? As pessoas sentem que faltou algo. O ambiente não está muito. Tem algo faltando. Não tá muito legal. Por quê? Porque se você é de Deus, se você é de Jesus, se você trabalha para a vinha, e todos nós trabalhamos, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica com o que ele falou aqui, que você tem consciência que você é um trabalhador, uma trabalhadora de Deus, a sua simples presença limpa o ambiente, modifica o ambiente e facilita para Deus, para Jesus entrar naquele ambiente. E você lá, quieta, está trabalhando, tá ajudando a Jesus trabalhar, conversar com aquelas outras pessoas que elas nem sabem, mas você sabe. E essa é a nossa tarefa aqui, é alertar vocês. Continuem, não diminuam suas luzes, não procurem se diminuir, retroceder, voltar ao que vocês eram há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, para poder caber naquela caixinha que as pessoas querem que você seja. Não, seja você. Ainda que não te compreendam hoje, ainda que não te compreendam amanhã, ainda que em toda a encarnação não te compreendam, mas um dia te compreenderão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Um dia entenderão que você só queria espalhar o bem, que você só queria limpar o ambiente, que você só queria transformar os corações, mas não foi bem recebido, bem recebida. Não se lamente, não se lamenta, porque Jesus não foi e não é bem recebido ainda nos dias de hoje, não é mesmo? Dentro de nossa própria família, dentro dos nossos lares, dentro do nosso ambiente de trabalho. Sempre vai ter alguém que não recebe Jesus. Então, se Jesus não se milindra, se Jesus não se diminui para caber só para aquela pessoa acabar aceitando ele, então não se diminua. Siga a sua consciência, siga o seu coração. Você, minha amiga, você, meu amigo, de todas as redes sociais do Brasil, do mundo e posteriormente do universo, porque essas ondas reverberam para a vida inteira, né? Além do planetinha. Não se diminua. Tenha consciência. Você assinou contrato com Jesus. Vocês são sementes estelares. Não é a primeira vez que vocês estão aqui. E nem será a última. Só que dessa vez o compromisso é muito forte. Porque Jesus conta conosco.
Jesus confia em todos vocês. Então não é momento de fraquejar. Não é momento de ficar na dúvida. Ou você trabalha para Jesus, ou arque com as consequências no futuro. Porque muitos irmãos e irmãs não estão trabalhando, não trabalharam, e vão ter que trabalhar agora no serviço mais pesado, no serviço mais extenuante, lá no outro planetinha, lá em Quiron, e em tantos outros, de provas e expiações, que a receita no mundo paleolítico, para vocês, para nós, os homens das cavernas, neandertais. Você quer viver isso? Depois de ter alcançado todo esse conhecimento que vocês têm, toda essa tecnologia que Jesus proporcionou e liberou para vocês, toda essa evolução que já atingimos a Terra, todos nós, vocês querem retroceder? Está na hora de assumirem quem vocês são, quem nós somos. Doa a quem doer. O mal quer diminuir. O mal quer que você não fale. O mal quer que você não haja. O mal quer que você não trabalhe. O mal quer que você se esconde nas sombras do seu medo, do que as pessoas vão falar, por você agir assim, por você pensar assim, por você conhecer a natureza das energias, conhecer o que realmente acontece. Não se diminua. Esse recado é para você, meu irmão, para você, minha irmã, que saberá entender. De vez em quando nós temos que dar uns recados. Faz parte. Então, obrigado por estarem aqui, obrigado. Desculpa, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos nós, irmãos e irmãs, e esse irmão e todos vocês, por nos alongarmos no vídeo e talvez chocarmos de vez em quando com algumas palavras, mas a humanidade tem que levar um choque para a realidade, para acordarem. Há milhões de sementes estelares, de espíritos de alto gabarito, homens, mulheres, crianças, idosos, que não despertaram ainda porque realmente vieram fazer. Então, o nosso trabalho, e de tantos milhares e milhões espalhados em todas as religiões, em todos os credos, em todas as nacionalidades, do mais rico ao mais pobre, de todas as raças. Jesus espalha que é para clarear a mente, é para libertar, para tirar o véu. Então, se o teu coração, meu amigo, minha amiga, está pedindo para você voltar para a igreja, para você voltar para o centro espírita, para você voltar a ler, para você voltar a ver, a ouvir, para você voltar a fazer o bem, que você não se aguenta mais estar num mundo de tanta violência, comece você. Comece no seu lar. Comece no seu local de trabalho. Comece na sua vila, no seu bairro. Comece na sua cidade. Comece no seu país. Não importa onde você comece, mas comece. Dê o primeiro passo e não retroceda. Nós estamos vendo muitos irmãos e irmãs que no primeiro revés, no primeiro não, no primeiro hater, quer desistir, quer parar. Não. Se estão pedindo para você parar, se
estão pedindo para você parar de olhar, para você parar de assistir, para você parar de estudar, para você não ir na igreja, para você não ir no centro espírita, para você não falar com Jesus, a hora é essa de você mostrar quem você escolhe. Trabalhar com Jesus e receber o salário justo, ou trabalhar para as sombras. Porque quando a gente se afasta de Deus, se afasta de Jesus, começa a agir só na materialidade, só os benefícios que a materialidade propõe, sinto muito em dizer, mas a verdade é essa. Você está trabalhando para aquilo que você chama de demônio, aquilo que você chama de capeta, que você, meu irmão aqui chama de espírito obsessor, né? Das sombras. Né? Você trabalhando para eles, porque é isso que eles querem. Eles querem que você fique acomodado, acomodada. Então, meu irmão, minha irmã, quando você receber o que você recebeu de pensamentos obsessivos de não, hoje eu não vou ler, não, hoje eu não vou gravar, não, hoje eu não vou estudar, não, hoje eu vou passar, não, hoje eu não vou ir na igreja, hoje eu não vou ir no centro, não, hoje eu não vou fazer o bem, hoje eu não vou ser honesto. Quando esses pensamentos, você ore, não tenha vergonha de pedir orientação, pedir ajuda para nós, seus mentores, suas mentoras, de todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Não é só esse irmão, não é só esse irmão que tem mentor, não é só os médios, não é só Chico Xavier, não é só Divaldo, não é só Haroldo. Cada um de vocês. Qualquer pessoa que você olhar, saiba que ali pode estar o mentor, a mentora. Aquele espírito familiar, imbuído em auxiliar, em inspirar, em intuir. Então, na dúvida, no medo, na tentação de parar, na tentação de desistir, fale conosco. Fale com Deus. Fale com Jesus. E a resposta virá. Então, muito obrigado a todos. Desculpem a mensagem, mas ela servirá para alguém. Para o nosso amigo, para nossas amigas, para alguém servirá. Porque essa mensagem é um alerta. Vamos trabalhar, vamos estudar mais, vamos participar mais, vamos ser bons, boas, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Queira você ou não, você assinou o contrato. E a multa é cara. Né? Se rasgar o contrato, meu irmão, o Quiron te espera. E aí? Você quer? Você quer ficar sem internet? Você quer ficar sem luz? Você quer ficar sem água? Você quer? Leite fala. Né? Você quer passar todos os intempéries, tudo de novo? E não teria um livrinho para ler? Não, né, meu irmão? Então, se corrija. Resista às tentações da negatividade. Ore mais. Reze mais. Fale mais conosco. Fale mais com Deus. Jesus está de braços abertos. Todos vocês. Então, última mensagem. Jesus está ligando para vocês. Jesus está mandando e-mail. Jesus está frequentando na casa de cada um de vocês nesse momento. E aí? Bora trabalhar? Bora espalhar o Evangelho? Não precisa ser falado, não precisa ser gravado, não precisa ser anunciado. Mas você seja o Evangelho redivivo. Você seja um pontinho de amor, de luz, de caridade e de fé, aonde quer que você vá. Porque daí você já está espalhando o Evangelho e você nem se percebe. Então, abraço, fique com Deus. Bora fazer a nossa prece de encerramento. Vamos ler a mensagenzinha, né? Que é o Evangelho. Né? Por mais que fique longo, vou ler a mensagem. Como eu sempre digo, eu não preparo nada.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem falou é Jesus. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, a mensagem é religião e Deus. Olha, curtinha. É preciso respeitar a fé de cada criatura, ou seja, respeitar os católicos, respeitar os espíritas, respeitar os evangélicos, respeitar os candomblés, respeitar os irmãos afro, respeitar os hinduístas, respeitar xixinoeiros, japoneses, né? Respeitar. Então, o que é? É preciso respeitar a fé de cada criatura. O nome da religião não muda as leis. E o nome de Deus, que é o Pai de todos. Isso é verdade, né? O nome da religião não vai mudar, porque só muda o nome, né? Do espírita, evangélico, católico. Mas de quem a gente está falando? De Jesus. Quem é o nosso Deus? Deus, Pai. Então não muda. Né? O Deus que é o Pai de todos. Então, se isso não muda, vamos respeitar. Então vamos respeitar. Não, vamos parar de brigar, de discutir, né? Porque não leva a nada. E vamos fazer a nossa prece então, encerrando, né? Pegue seu copo com água. E vamos pedir a Deus para abençoar, para fluidificar. Primeiro, queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos, às irmãs, aos companheiras encarnados e desencarnados que se encontram conosco ao vivo e nas redes gravadas, que possam receber a mesma luz, a mesma energia, o mesmo sentimento de gratidão que nós recebemos na tarde de hoje, por essas mensagens, por esses ensinamentos, por esses estilo de estudo que nos orientaram. Que Deus, que Jesus possa nos abençoar, fluidificar o nosso copo com água, para que possamos nos sentir revigorados, revitalizados, para irmos trabalhar, para descansar e para o retorno. Que Deus abençoe a todos vós. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Então, um abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de semana. E não esqueça, você é trabalhador, você é uma trabalhadora. Só falta você descobrir qual ferramenta você tem que usar, né? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.